Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Samuel Silva e seja bem-vindo aqui ao canal Moleque Artesão. No vídeo de hoje você vai aprender comigo o passo a passo completo desse suplá, ou mais conhecido aí como jogo americano. Já estamos aí praticamente chegando no Natal, né? E sabemos que a clientela já começou a fazer os seus pedidos de Natal, então eu resolvi adiantar aqui para vocês essa peça, tá? Aproveitando aí uma encomenda que eu recebi. Então, como é um modelo diferente, né, onde eu usei aqui alguns padrões aqui dos últimos tapetes que eu trabalhei aqui no canal, eu resolvi aproveitar e fazer também o passo a passo aqui para vocês, ok? Aqui eu vou trabalhar apenas com uma cor, mas no final do vídeo eu vou dar uma dica aí para você combinar cores de Natal, usando o vermelho, o verde, o dourado. Então fica até o final do vídeo, que lá no final eu vou te dar uma dica de como você combina aí essas cores para ficar um resultado temático aí do Natal, ok? Então no final do passo a passo eu vou te dar aí essa dica, ok? E além do suplá, eu também vou te ensinar a fazer o porta-copo, ok? Porém, o porta-copo ele vai ficar na parte 2 do vídeo. Então, aqui nesse vídeo, eu vou trabalhar apenas o suplá e na parte 2 eu venho trabalhando com vocês o porta-copo, ok, pessoal? Se você está chegando agora aqui no canal, nesse canal, além desse passo a passo aqui, você vai encontrar passo a passo de várias outras peças e também dicas aí para o seu dia a dia. Então, já se inscreve aqui no canal e ative também as notificações para você não perder aí os próximos vídeos aqui do canal, ok? E para você que já é experiente no crochê, já trabalha há algum tempo com crochê, eu preciso sempre te lembrar aqui que eu tenho um curso chamado Aulas de Crochê por Moleque Artesão. É um curso voltado para a galera que já tem uma certa experiência com crochê, que já trabalha com crochê e quer desenvolver um negócio mais sólido, né? Quer ter uma carreira mais sólida com o seu artesanato, quer viver do seu artesanato. No meu curso eu vou te ensinar desde como você ter um bom ambiente na sua casa para você começar a fazer o seu crochê, como você tirar boas fotos, como divulgar para vender, precificação detalhada, cálculo de medidas, né, que é uma dificuldade aí de muitos crocheteiros e muitas crocheteiras. Então, tudo isso, todas essas técnicas eu vou te ensinar no meu curso, sem falar que você vai ter acesso a passo de peças exclusivas, que são as aulas práticas do curso, ok? Essas peças elas não estão disponíveis aqui no meu canal, ela está somente disponível para os alunos do curso, ok? Então tudo isso e muito mais você vai ter no meu curso. No final ainda você tem o certificado de conclusão, né? O que vai agregar muito mais credibilidade aí nos seus trabalhos. Então se você quer conhecer, tem o link aqui abaixo na descrição desse vídeo, é só clicar, você vai ser direcionado para a página inicial, tem um chat lá disponível com toda a minha equipe que está lá te esperando para tirar todas as suas dúvidas. Ok, pessoal? Então vamos lá para a lista de materiais do nosso passo a passo de hoje. Quantidade. Você vai precisar de pouco menos aí de 200 gramas de barbante no fio 6, tá? Se você vai trabalhar também somente com uma cor, você vai usar 170 gramas de barbante no fio 6, ok? Além do barbante, agulha para crochê 3.5 ou 3.0, dependendo aí do seu ponto, ok? Além desses, agulha de arremate e tesoura para fazer os acabamentos, ok? Medida. A peça ela ficou com 36 por 36 e de canto a canto ficou com 48, ok? Então, para iniciar a peça, eu começo fazendo um anel mágico. Após o primeiro nozinho aqui do anel, eu faço mais uma corrente. Agora, dentro do anel, eu faço um total com 18 pontos altos. Feito a sequência com 18 pontos, agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto dessa sequência. Ou seja, no primeiro ponto alto que eu trabalhei aqui dessa sequência de 18, eu fecho com ponto baixíssimo. Não fecho nas correntes, eu fecho no primeiro ponto, ok? E em seguida faço duas correntes, laço e na mesma base aqui onde eu subi as correntes, eu faço mais um ponto alto.
Depois laço e no próximo ponto faço um aumento e trabalho 2 pontos altos. E agora eu vou seguir por toda a volta, sempre trabalhando aqui aumentos para cada ponto. Ou seja, em cada base de ponto aqui eu vou trabalhar um aumento, até o final da volta. Trabalhei aqui a minha sequência até a última base do último ponto. Agora, para fechar a volta, eu faço mais um ponto alto aqui na base dessas duas correntes que eu subi inicialmente, ok? Bem aqui no pezinho das correntes, eu faço mais um ponto alto. Dessa forma. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto depois das duas correntes que eu subi. Dessa forma. E assim eu trabalhei a volta 1 e a volta 2. Agora, para iniciar a volta 3, começo fazendo uma corrente. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Agora subo um total com 8 correntes. Desço aqui na mesma base onde eu trabalhei esse primeiro ponto baixo, depois da corrente. E junto com ele eu faço outro ponto baixo. Depois, no próximo ponto, faço mais um ponto baixo. Então aqui, se eu contar a primeira corrente que eu trabalhei aqui como um ponto baixo, eu fiquei com um total de 4 pontos baixos, distribuídos dessa forma. O primeiro sendo a corrente, o segundo, depois do segundo ponto baixo, contando a corrente como um ponto baixo, eu subi um total de 8 correntes, depois desci na mesma base do ponto baixo, fiz mais um ponto baixo, e na próxima base trabalhei outro ponto baixo, ok? Agora eu faço um total com 7 correntes. Depois pulo 6 pontos e no próximo ponto faço um ponto baixo. Agora aqui eu vou repetir esse mesmo padrão que eu trabalhei. No próximo ponto faço mais um ponto baixo, depois subo 8 correntes, desço aqui na mesma base do último ponto baixo e junto com ele trabalho outro ponto baixo. E depois no próximo ponto, mais um ponto baixo. Agora eu vou repetir esse padrão de corrente aqui, mais 7 correntes. Pulo um total de 6. E no próximo, um ponto baixo. E agora novamente repito esse mesmo padrão, ok? Então, esse mesmo padrão aqui, eu vou repetir ele mais 2 vezes, totalizando aqui 4 padrõezinhos iguais a esse aqui e 4 espaços de 7 correntes, pulando 6 pontos iguais a esses daqui, ok? Então, é só seguir esse padrão aqui até o final da volta. Aqui no final da volta é só fechar com ponto baixíssimo nessa correntinha que eu trabalhei aqui no início, ok? Então, trabalhei aqui os meus até o final, fiz aqui o último espaço de 7 correntes, sobraram aqui os últimos 6 pontos para pular. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente inicial, ok? Agora, na volta de número 4, eu vou preencher todos esses espaços aqui com pontos baixos. E aqui vai ficar da seguinte forma. Onde eu tenho espaço de 8 correntes, que são esses 4 espaços aqui, eu vou fazer um total de 11 pontos baixos. Onde eu tenho espaços com 7 correntes, pulados 6 pontos, eu faço apenas 10 pontos baixos, ok? Então, essa volta aqui não tem segredo. Para pular de um espaço para o outro, não precisa fazer espaço de corrente e não precisa fazer também nenhum ponto, ok? Após a sequência de 1, você pula direto para a próxima sequência e continua, ok? Então, aqui nesse primeiro, após o ponto baixíssimo de fechamento, eu já vou direto aqui para o espaço e começo a trabalhar os meus pontos baixos. E aqui nesse espaço de 8 correntes eu trabalho um total de 11 pontos baixos. Todos aqui serão trabalhados com 11 pontos baixos, todos os espaços com 8 correntes, ok? E nos espaços
de 7 correntes, apenas 10 pontos baixos. Então, finalizei aqui toda a volta, trabalhei aqui a última sequência de 10 pontos baixos no último espaço de 7 correntes. Agora eu fecho a volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência de 11 pontos. Depois eu ando com mais 2 pontos baixíssimos, um no próximo e um no próximo. Ou seja, junto com o ponto baixíssimo de fechamento, eu tenho aqui 3 pontos baixíssimos. Depois eu subo 3 correntes, conto aqui essas 3 correntes como um ponto alto. Depois laço e a partir do próximo ponto faço mais 2 pontos altos, um ponto para cada base. Depois, no próximo ponto, eu faço 2 pontos altos na mesma base de ponto. Ou seja, eu faço aqui um aumento. Depois faço 2 correntes, laço, volto aqui na mesma base onde eu trabalhei o aumento e faço mais 2 pontos altos. Agora desço fazendo aqui uma sequência com 3 pontos altos, trabalhando agora aqui um ponto para cada base. Até que reste aqui apenas 2 pontos por fazer dessa sequência aqui de 11 pontos baixos, ok? Então, todos os 4 cantos eu vou trabalhar dessa maneira aqui. Faço 3 pontos em sequência, um aumento, 2 correntes de separação, mais 2 pontos dentro da mesma base, ou seja, essa base aqui ela vai ficar com um total de 4 pontos altos, ok? E depois eu desço fazendo 3 pontos em sequência, sobrando apenas 2 aqui por fazer. Todos esses 4 cantos, onde foram trabalhados com 11 pontos baixos, você trabalha esse padrão aqui, ok? Depois faço 2 correntes de separação, pulo esses 2 pontos, pulo mais 2 pontos aqui da sequência de 10, e a partir do terceiro ponto eu faço uma sequência ou motivo aqui com 6 pontos altos, trabalhando um ponto para cada base. Após os 6 pontos, vai sobrar também aqui 2 pontos por fazer. Então, em seguida, eu faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos que sobraram, pulo mais 2 pontos aqui da sequência de 11 do canto, e a partir do terceiro ponto eu começo aqui esse mesmo padrão que eu trabalhei aqui nesse primeiro canto. Faço uma sequência com 3 pontos. Depois, no próximo, faço um aumento. Depois, 2 correntes, laço e no mesmo ponto mais 2 pontos. E agora desço fazendo mais 3 pontos, fazendo um ponto agora para cada base. Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta de número 5, ok? Todos os cantos com esse padrão. E aqui na reta, onde eu trabalhei 10 pontos baixos, eu trabalho um motivo com 6 pontos altos, ok? Sempre pulando 2 aqui no início e sobrando 2 aqui no final, ok? Sempre para pular do canto para a reta eu faço 2 correntes de espaço. E para pular da reta para o canto, também 2 correntes de espaço, ok? Então, trabalhei aqui toda a volta com o padrão, fiz aqui o meu último espaço de 2 correntes, e agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente dessas 3 correntes iniciais. E agora, iniciando a volta de número 6, eu começo andando aqui com pontos baixíssimos até o último ponto aqui dessa sequência. Então, após aqui esse primeiro, eu vou no próximo, faço mais um ponto baixíssimo, no próximo, e vou até chegar aqui no último ponto dessa sequência aqui.
Após chegar aqui no último ponto, agora aqui na primeira corrente dessas duas correntes aqui do canto, na primeira, pegando aqui apenas a alcinha de trás da corrente, eu faço aqui 2 pontos baixos dentro dessa mesma alcinha da primeira corrente. Depois eu faço uma corrente de espaço. Agora, na próxima corrente, ou seja, na segunda corrente, pegando também a alcinha de trás da corrente, eu trabalho também 2 pontos baixos dentro da alcinha de trás dessa segunda corrente. Depois dos 2 pontos dentro da segunda corrente, agora eu pego a partir do próximo ponto e começo a fazer sequência de pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás da base dos pontos, ok? Trabalhando dessa forma aqui. Ao chegar aqui no espaço de corrente, ou seja, onde tem aqui as duas correntes, eu trabalho um ponto baixo para cada corrente, pegando também aqui apenas a alcinha de trás da corrente, dessa forma. Ok? E depois eu continuo o padrão, trabalhando aqui ponto sobre ponto, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? Então essa volta aqui ela será trabalhada toda dessa maneira, ok? Ponto baixo sobre cada ponto aqui e um ponto para cada corrente aqui nos espaços de duas correntes. Aqui nos cantos eu sempre vou repetir esse padrão que eu trabalhei. 2 pontos baixos na primeira corrente, um espaço de uma corrente e 2 pontos baixos na segunda corrente. Depois, sem pular nenhum ponto, a partir do próximo ponto eu sigo a sequência com pontos baixos, trabalhando ponto sobre ponto para cada ponto e um ponto aqui para cada corrente onde tem espaço de duas correntes, ok? Então, seguindo esse padrão, eu trabalhei aqui toda a minha volta, fiz aqui até o último ponto. Agora eu fecho a volta com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo desses dois que eu trabalhei na primeira corrente do canto. Então aqui no primeiro ponto eu faço um ponto baixíssimo e fecho aqui essa volta. Agora, para começar a volta de número 7, eu vou andar com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto, ou seja, no segundo ponto aqui desses dois que eu trabalhei na primeira corrente. Agora aqui na corrente onde eu trabalhei aqui no canto, ou seja, naquela uma corrente que eu fiz, pegando aqui também apenas a alcinha de trás dessa corrente, eu começo fazendo aqui um ponto baixo. Depois eu subo duas correntes e conto aqui essas duas correntes e esse ponto baixo como um ponto. Depois laço e aqui dentro do mesmo espaço da alcinha eu faço mais 2 pontos altos. Depois, duas correntes de espaço, laço e ainda dentro da mesma alcinha da corrente eu faço mais 3 pontos altos. Ok? E vai ficar dessa forma aqui. Então, todos os cantos aqui eu vou repetir esse padrão na alcinha da corrente que eu trabalhei aqui da volta anterior, ok? Na corrente de espaço da volta anterior. Depois desse padrão aqui, eu laço e a partir do próximo ponto, também pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, eu sigo fazendo aqui sequência de pontos altos. Trabalhando aqui um ponto para cada base, sem pular nenhum ponto e sem precisar fazer espaço de corrente para passar aqui para a reta, ok? Então esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Nas retas eu sempre trabalho sequência de pontos altos, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. Nos cantos eu repito aqui esse mesmo padrão. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, todos na corrente de espaço que eu trabalhei aqui no canto, pegando apenas a alcinha de trás da corrente, ok? Então com esse padrão trabalhei aqui toda a volta. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo na segunda corrente das duas correntes que eu subi aqui inicialmente.
Após o ponto baixíssimo de fechamento, eu ando agora com mais 2 pontos baixíssimos. Trabalhando aqui um no próximo e outro aqui no próximo. Agora aqui na primeira corrente dessas duas correntes que eu trabalhei aqui no canto, eu faço também um ponto baixíssimo, pegando apenas a abinha de trás da base do ponto, ok? Então, pego aqui apenas a abinha de trás e faço também um ponto baixíssimo, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 8. Faço uma corrente. Essa corrente aqui ela vai equivaler a um ponto baixo, ok? Depois, na mesma corrente, ou seja, na mesma alcinha aqui da corrente, eu faço mais um ponto baixo. Agora, faço um espaço de uma corrente. Depois, na segunda corrente aqui das duas do canto, pegando também apenas a alcinha de trás da corrente, eu trabalho 2 pontos baixos nessa mesma corrente. Dessa forma, ok? Agora, a partir do próximo ponto, depois das duas correntes, eu começo a trabalhar sequência de pontos baixos, pegando também apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? E assim eu trabalho por toda a reta, sempre fazendo pontos baixos, sem precisar fazer aumento e sem fazer diminuições, ok? Então esse aqui será o padrão dessa volta. Em todos os cantos aqui onde eu tenho duas correntes, eu faço 2 pontos baixos na primeira corrente, uma corrente de espaço e depois mais 2 pontos baixos na segunda corrente. Depois de trabalhar as duas correntes, a partir do próximo ponto da reta, eu começo a trabalhar sequências com pontos baixos, ok? Sem precisar pular ponto aqui e sem precisar fazer espaço de corrente. Eu vou direto a partir do próximo ponto, fazendo sequência de pontos baixos. E assim eu trabalho por toda essa volta, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo naquela primeira corrente que eu trabalhei no início aqui da volta, ok? Depois eu faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou ter aqui aquele espaço de uma corrente que eu trabalhei aqui no canto. Então, aqui dentro do espaço de uma corrente, eu faço mais um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui um total de 9 correntes. A primeira corrente aqui dessas 9, ela vai ficar contando como um ponto baixo. As outras 8 será o espaço de 8 correntes que eu vou trabalhar aqui no canto. Depois eu laço e no mesmo espaço de uma corrente eu faço um ponto baixo, ok? Então, o padrão aqui dos cantos ele vai ser da seguinte forma. Eu faço um ponto baixo dentro do espaço de uma corrente. Aqui eu fiz ele como uma corrente porque eu estou trabalhando o início, ok? Nos outros você começa um ponto baixo, sobe 8 correntes e depois mais um ponto baixo no mesmo espaço de uma corrente, ok? Esse aqui então vai ser o padrão dos 4 cantos. Depois de trabalhado esse padrão, eu faço um total de 6 correntes. Pulo um total de 6 pontos. E no sétimo ponto, pegando aqui apenas a abinha de trás ou a alcinha de trás da base do ponto, faço um ponto baixo. Aqui é opcional. Se você quiser pegar as duas abinhas, você pode pegar também, ok? Aqui eu vou trabalhar pegando apenas a alça de trás da base do ponto. Depois faço 6 correntes novamente. Pulo 6 pontos e no sétimo ponto faço um ponto baixo, também pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? E assim eu vou trabalhar até eu ter um total aqui com 4 espaços de 6 correntes pulando 6 pontos, ok? Após trabalhar os 4 espaços, faço novamente 6 correntes
E agora pula aqui os próximos pontos que restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E dentro do espaço de uma corrente aqui do próximo canto, faço um ponto baixo. E agora repito aqui esse mesmo padrão. Subo 8 correntes. Desço no mesmo espaço de uma corrente e faço mais um ponto baixo. E agora retomo aqui esse mesmo padrão da reta. E assim eu trabalho em todas as 4 retas e nos 4 cantos eu vou sempre repetir aqui esse padrão, ok? A volta, então com esse padrão finalizei aqui toda a volta, ok? Agora fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na primeira corrente das 9 correntes aqui que eu subi desse primeiro canto, ok? Então, lembra que a primeira corrente ela funciona aqui como um ponto baixo. Então, faço um ponto baixíssimo justamente nessa primeira corrente. E a partir daqui, eu passo a trabalhar agora a volta de número 10. E essa volta aqui não tem segredo, pessoal. É só preencher todos os espaços aqui com pontos baixos. E aqui vai ficar distribuído da seguinte forma. Todos os 4 cantos, onde tem 8 correntes de espaços, eu faço um total com 11 pontos baixos. Nas retas, nos 5 espaços de 6 correntes das 4 retas, eu faço 8 pontos baixos para cada espaço, ok? Para passar de um espaço para o outro, não precisa fazer espaço de corrente, nem precisa fazer ponto de separação, ok? Então aqui eu já começo fazendo direto aqui os pontos baixos dentro do espaço. E aqui nesse primeiro do canto, eu trabalho um total com 11 pontos baixos. Então, preenchi aqui toda a volta com os pontos baixos, conforme o padrão orientado. Agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa primeira sequência aqui de 11. E a partir daqui eu já começo a próxima volta. Então, eu ando com mais 2 pontos baixíssimos. Depois eu subo 3 correntes e conto aqui essas 3 correntes como um ponto alto. Depois, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E agora, no próximo, eu faço um aumento trabalhando 2 pontos altos na mesma base. Depois faço 2 correntes de espaço, laço e volto aqui na mesma base onde eu trabalhei o aumento, e aqui eu trabalho mais 2 pontos altos. Ou seja, fico aqui com um total de 4 pontos altos trabalhados aqui nessa mesma base, ok? Depois, faço agora uma sequência com mais 3 pontos altos. Dessa vez, trabalhando aqui um ponto para cada base. Até que sobre aqui apenas 2 pontos por fazer da sequência de 11. Então, os 4 cantos onde tem 11 pontos baixos, eu vou trabalhar com esse padrão aqui. Faço uma sequência de 3 pontos, um ponto para cada base, depois um aumento, 2 correntes de espaço, depois mais um aumento na mesma base que eu trabalhei o último aumento, ou seja, 4 pontos aqui em uma mesma base, e depois desço fazendo uma sequência com 3 pontos, um ponto para cada base, ok? Para iniciar a reta eu faço 2 correntes de espaço. Pulo aqui esses 2, pulo mais 2 pontos aqui da próxima sequência de 8, e a partir da terceira eu construo aqui um motivo com 4 pontos altos, ou uma sequência de 4 pontos altos, um ponto para cada base. Fazendo a sequência de 4 pontos, vai restar aqui apenas 2 por fazer. Depois eu faço 2 correntes e continuo esse padrão. Pulo os 2 aqui que sobraram, pulo mais 2 do próximo e a partir do terceiro faço sequência de 4 pontos ou um motivo com 4 pontos. Então, esse aqui vai ser o padrão de toda essa volta, ok? Sempre nos cantos eu repito esse padrão e nas retas, motivos de 4 pontos,
todos separados por duas correntes. Do canto para a reta, duas correntes também. No final da reta para o canto, duas correntes também de separação, ok? Então, trabalhei aqui toda a volta com esse padrão. Agora eu fecho a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente dessas três correntes aqui iniciais. E para começar a próxima volta, eu vou andar com pontos baixíssimos até o último ponto aqui dessa sequência. Depois, aqui na primeira corrente dessas duas correntes aqui do canto, eu faço também um ponto baixíssimo. E eu pego apenas a alcinha de trás da corrente, ok? Então, faço aqui um ponto baixíssimo. Agora, faço uma corrente. Essa corrente eu vou contar ela como um ponto baixo, ok? Depois, na mesma corrente, pegando aqui a alcinha de trás, eu faço mais um ponto baixo. Agora, faço uma corrente de espaço e na segunda corrente, pegando apenas a alcinha de trás da corrente, eu faço dois pontos baixos. Dessa forma, ok? Então, aqui nos quatro cantos, eu vou trabalhar sempre dessa forma. Onde tem aqui as duas correntes, eu faço dois pontos baixos na primeira corrente, uma corrente de espaço e mais dois pontos baixos na segunda corrente. Depois, a partir do próximo ponto, depois das duas correntes, eu começo a fazer sequência de pontos baixos, trabalhando pontos sobre cada ponto de base, pegando aqui apenas a alcinha de trás da base dos pontos, ok? E aqui trabalho então ponto sobre ponto, e onde tem espaço de duas correntes, eu trabalho um ponto baixo para cada corrente, e eu pego também a alcinha de trás da corrente, dessa forma, ok? E aí continuo trabalhando ponto sobre ponto e vou seguindo dessa forma por toda aqui essa volta, ok? Então aqui não tem segredo, ok? Aqui nos cantos é só repetir esse padrão aqui. Lembrando que aqui eu comecei trabalhando com uma corrente, o primeiro ponto baixo. Nos outros cantos você vai fazer dois pontos baixos na primeira corrente, uma corrente de espaço e dois pontos baixos na segunda corrente. E já a partir do próximo ponto, sem pular nenhum, você já começa a fazer a sequência de pontos baixos. Trabalhei então aqui toda a volta com pontos baixos. Agora eu fecho a volta com ponto baixíssimo aqui na primeira corrente, que funcionou aqui como o primeiro ponto baixo. E agora eu dou início à volta de número 13. Eu começo andando aqui com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. E agora aqui, nessa corrente que eu trabalhei aqui no canto, pegando aqui apenas a alcinha de trás dessa corrente, eu faço mais um ponto baixíssimo. Depois eu subo três correntes. Essas três correntes elas vão equivaler aqui a um ponto alto. Depois laço e ainda dentro dessa mesma alcinha eu vou fazer aqui mais 4 pontos altos. Então, contando as correntes como ponto alto, eu vou ficar aqui com um total de 5 pontos altos, que é o padrão que eu vou trabalhar aqui em todos os quatro cantos, onde tem esse espaço de uma corrente. E aí eu trabalho todos os pontos na alcinha de trás da corrente, na corrente e não no espaço da corrente, ok? Após os 5 pontos, laço e a partir do próximo ponto, depois da corrente, eu começo a fazer sequência de pontos altos também, trabalhando um ponto para cada base. E aqui eu vou pegar também apenas a alcinha de trás da base do ponto, ok? Então, essa volta ela vai ser toda trabalhada com esse padrão, ok? Nas retas, sequência de pontos altos, pegando apenas a alcinha de trás da base do ponto. E em todos os cantos onde tem a corrente aqui de espaço, eu faço 5 pontos altos nessa corrente.
Lembrando que eu vou pegar somente a alcinha de trás da corrente, ok? E não dentro do espaço da corrente, ok? Então, trabalhei aqui com esse padrão toda a volta, agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais. E agora, dando início à volta de número 14, eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui equivalem a um ponto alto, ok? Depois laço e no próximo faço um ponto alto. Agora, nos próximos 2 pontos eu faço um aumento. Ou seja, que no próximo faço 2 pontos altos na mesma base. E no próximo também outro aumento. Trabalho 2 pontos altos na mesma base. Ok? Depois faço um ponto alto agora no próximo. E observe que aqui eu encerrei exatamente a sequência de 5 pontos que eu trabalhei na corrente aqui da volta anterior, correto? Ou seja, as 3 correntes que eu conto aqui como ponto, ela está exatamente sobre as 3 correntes da volta anterior, que ficou sobre a corrente. E os outros aqui que eu trabalhei foram os outros 4, totalizando aqui os 5 pontos do canto, ok? Então, o padrão aqui ele vai ser esse. Eu trabalho 2 pontos em sequência, depois 2 aumentos e depois um ponto aqui trabalhando sobre o último ponto da sequência de 5, ok? Depois disso eu passo a trabalhar aqui a reta. E já no primeiro ponto aqui que está sobre a reta, eu trabalho um ponto em alto relevo. Passando aqui a agulha por trás e pegando aqui o fio dessa forma, construindo aqui um ponto em alto relevo. Depois laço e no próximo ponto faço um ponto normal, no próximo também um ponto alto normal e agora outro ponto alto relevo no próximo. Ok? Depois, mais 2 pontos altos em sequência, um no próximo, outro no próximo. Depois, no próximo, outro ponto alto relevo. Então, esse aqui ele vai ser o padrão de todas as retas. De 2 em 2 pontos, eu faço um ponto alto relevo, ok? Aqui nos cantos, sempre que eu chegar aqui na sequência de 5 que eu trabalhei na volta anterior, eu repito esse padrão. Faço 2 pontos em sequência, 2 aumentos e depois um ponto sozinho. Então, eu vou seguir aqui esse padrão até o final da reta, ok? Sempre fazendo 2 pontos em sequência e um ponto em relevo. Então, trabalhei aqui até o final dessa primeira reta e, seguindo esse padrão, eu trabalhei aqui um total de 16 pontos altos relevos, ok? Então, o último ponto alto em relevo, ele deu exatamente no último ponto aqui da reta, ok? O próximo ponto aqui, ele já faz parte daqueles 5 pontos trabalhados aqui no canto, na corrente da volta anterior. Aqui, eu vou seguir o padrão que eu trabalhei lá. Faço 2 pontos em sequência, um ponto aqui no próximo, um ponto no próximo, ou seja, um ponto no primeiro e um ponto no segundo da sequência de 5. Depois, no terceiro ponto e no quarto ponto, eu trabalho um aumento, ou seja, um aumento aqui no terceiro ponto e outro aumento no quarto ponto. E sobre o quinto ponto, eu faço apenas um ponto, normal, ok? Agora, o próximo ponto aqui já faz parte da próxima reta, ok? Então, aqui no primeiro ponto eu já começo fazendo um ponto alto relevo. E depois é só seguir o padrão.
Agora faço 2 pontos em sequência normais e depois ponto alto relevo, ok? E aí eu sigo o padrão por toda a reta e todas as outras 3 retas que faltam aqui da volta, ok? Seguindo sempre esse padrão. Então, cheguei aqui no finalzinho da volta e aqui só me falta trabalhar o último ponto em alto relevo. Trabalhei aqui os 2 pontos, né, em sequência. Agora faço aqui o último ponto alto em relevo. Ok. Agora é só fechar a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais, que ficaram funcionando aqui como o primeiro ponto. Ok? Agora dou início à volta de número 15, subindo 3 correntes. Essas 3 correntes aqui equivalem a um ponto alto, ok? Em seguida, laço e no próximo ponto faço um ponto alto. Depois, no próximo ponto, eu faço um aumento. Trabalho aqui 2 pontos altos na mesma base. No próximo ponto, outro aumento também, 2 pontos altos na mesma base. E no próximo ponto, também outro aumento, 2 pontos altos na mesma base. Ou seja, eu trabalhei aqui uma sequência com 3 aumentos, ok? Depois, a partir do próximo ponto, eu faço mais 2 pontos, agora um para cada base, sem ser aumento, ok? Então, aqui nos pontos que eu trabalhei do canto, ficaram da seguinte forma. Contando aqui as 3 correntes como ponto alto, eu trabalhei 2 pontos em sequência, né? Depois, uma sequência com 3 aumentos, ou seja, em 3 bases de ponto eu trabalhei 2 pontos em cada uma delas. E depois, finalizei aqui com 2 pontos em sequência, um ponto para cada base, ok? Então, esse aqui ele vai ser o padrão dos 4 cantos. Observe que o próximo ponto aqui, ele já é o ponto da reta, onde foi trabalhado em alto relevo, ok? E aqui sobre ele, eu vou trabalhar outro ponto em alto relevo. E aqui na reta, eu sigo o mesmo padrão que eu trabalhei na volta anterior. Ponto alto relevo sobre ponto alto relevo e ponto sobre ponto. Então, agora eu trabalho 2 pontos em sequência. E depois, no próximo ponto alto relevo, eu trabalho sobre ele outro ponto alto relevo. Então, vai ficar dessa forma. Ponto alto relevo sobre ponto alto relevo e ponto sobre ponto, ok? E assim eu trabalho por toda a volta. Então, aqui nas retas, é o mesmo padrão que foi trabalhado na volta anterior. A diferença aqui na volta vai ser só nos cantos que eu vou usar esse padrão aqui, ok? Então, com esse padrão, cheguei aqui no finalzinho da volta. Aqui falta apenas fazer o meu último ponto em alto relevo sobre o ponto alto relevo da volta anterior. E assim eu finalizo a volta. Agora é só fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 correntes iniciais. E a partir daqui eu começo a volta final de acabamento da peça, ok? Então, essa última volta de acabamento, ela vai ser feita toda com pontos baixíssimos, tá? Então, após o ponto baixíssimo aqui de fechamento, eu vou já no próximo ponto, porém aqui eu vou pegar apenas na alcinha da frente do ponto, ok? Diferente do que a gente tem trabalhado aqui anteriormente, pegando apenas a alcinha de trás, nessa volta de acabamento eu vou trabalhar na alcinha da frente apenas, ok? E aqui você vai atentar para que o ponto ele não fique muito apertado. Você pode folgar bem aqui antes de fazer, ok? Então, pega apenas a alcinha aqui de trás e começa a trabalhar os pontos. E só cuidado aqui para não ficar muito puxado. Então, você pode fazer esses pontos bem folgados, tá? Principalmente aqui nos cantos. E aí, é só ir trabalhando pontos baixíssimos por toda a volta, ok? Aqui não tem segredo. O único segredo é só pegar a alcinha da frente
do ponto, somente a alcinha da frente e deixar o mais folgado possível. E aí o trabalho vai ficando aqui com esse efeito, tá? Com a trancinha aqui para cima, que é o efeito aqui do acabamento da peça, ok? Depois que finalizar a volta, é só fechar aqui com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto baixíssimo aqui do início, e vai estar finalizada a peça, ok, pessoal? Então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado demais desse trabalho, e agora eu vou deixar uma dica aqui para vocês, caso vocês queiram trabalhar essa peça aqui nas cores de Natal, ok? Você pode usar aqui, olha, tá vendo essas voltas que nós trabalhamos aqui com pontos baixos? Nessas 3 voltas aqui, nessa primeira, segunda e terceira, você pode usar uma cor dourada ou uma cor verde e combinar aqui com o vermelho, tá? Ou com essa cor bordô também, ou com essa cor aqui marsala também, que funciona bem. Então, nessas voltas aqui, olha, você pode fazer em outra cor, ou no dourado, ou no verde, ou o contrário, né? Você usa a peça, você trabalha a peça toda em verde e trabalha essas voltas aqui de pontos baixos no dourado ou no vermelho, ok? Ou no marsala, se você gostar dessa cor. É uma combinação também que fica muito bom. Assim que possível, no próximo vídeo, eu vou trazer uma com essas combinações ou alguma outra combinação que pode ficar bem aí para a mesa posta de Natal, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo passo a passo e no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!